Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meditando na Palavra. Hoje vamos a mais uma lição da nossa revista dos adultos, A Igreja em Jerusalém. O tema de hoje é a lição número 4, do dia 27 de julho de 2025, Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Antes de darmos início ao nosso estudo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para fortalecer esta comunidade. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender mais da palavra de Deus. Vamos à lição de hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, que nos diz o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 24 ao 31, que assim nos diz: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este texto nós encontramos logo após Pedro curar o paralítico na Porta Formosa, de Atos capítulo 3, e continuar a pregação da palavra e a oração, pois a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na pregação da palavra, na oração, e com isso começaram a vir as perseguições. E nesse contexto de perseguição é que encontramos este capítulo 4 de Atos, onde Pedro vai anunciar que estão sendo perseguidos por anunciarem o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi morto. E aí Pedro, ele é muito enfático, onde ele pede para o Senhor olhar para as suas ameaças e conceder aos teus servos, ou seja, conceder a eles que continuem pregando a palavra de Deus com ousadia e que eles continuem ainda operando curas e maravilhas pelo nome santo de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo em meio à perseguição, Pedro ele fala: Senhor, olha para a perseguição que estamos sofrendo, mas além de olhar para essas perseguições que estamos sofrendo, Senhor, Pedro não pede para que o Senhor tire eles dessa perseguição, mas Pedro pede e concede aos teus servos que continuemos a pregar a palavra com ousadia e que o Senhor continue curando, operando sinais e maravilhas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E com essa oração, Deus derrama a sua glória de maneira inimaginável, de uma maneira poderosa e veemente na vida daqueles discípulos que estavam orando. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e como diz o verso 31, e eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ali foi a resposta à oração de Pedro, e Deus concedendo a eles poder e ousadia para continuarem a pregação da palavra, independentemente das perseguições que estavam sofrendo. Os objetivos dessa lição já devem ser muito claros em tua mente a este ponto, mas o primeiro é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo ponto é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E para finalizar, iremos demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição, vemos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta, a partir do capítulo 4, verso 24 ao 31, do livro de Atos dos Apóstolos,
encontramos uma das principais marcas que caracterizam a Igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se torna relevante para o mundo. Uma igreja que influencia ao invés de ser influenciada, ela ora com poder e ousadia e ela anuncia a palavra de Deus com esta mesma veemência, com essa mesma autoridade, poder e ousadia. O que tem acontecido nos dias de hoje é que a igreja não detém esse poder, muito menos essa ousadia, e quer proclamar, quer anunciar a palavra, e acaba sendo influenciada pela cultura externa, acaba influenciada pelo mundanismo, ao invés de influenciar. Ela acha que está influenciando quando está atraindo jovens, adolescentes e adultos com a sua nova temática, com o novo ambiente, com a nova forma de administrar o culto. Mas, na verdade, ela está apenas pegando os rudimentos do mundo e aplicando na igreja. Ao invés de influenciar, está sendo influenciada. A igreja atual perece por falta desse poder, dessa autoridade que faz toda a diferença na vida dos cristãos e na vida da igreja em si. Que Deus venha ter misericórdia de nosso país, de nossa igreja brasileira. Vamos à palavra-chave de hoje: Espírito Santo. A etimologia bíblica do termo Espírito Santo em hebraico, Ruach HaKodesh, e em grego, Hagion Pneuma, refere-se a uma manifestação divina, frequentemente associada a vento, sopro ou força. No Antigo Testamento, Ruach pode significar vento, fôlego ou espírito, e expressa a ação invisível, poderosa e criativa de Deus. No Novo Testamento, pneuma é a palavra grega para espírito, também com conotações de sopro ou força vital. Como vimos em lições anteriores, o Espírito Santo é Deus, e ele se manifesta de maneira invisível, como uma força, um poder, algo que compele o ser humano a realizar tal atividade de maneira veemente, de maneira forte e poderosa. Não é o tema do assunto de hoje, mas que fique claro na sua mente que o Espírito Santo de Deus não se atém a simplesmente ser uma força. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que emana a sua força ao ser humano, ao mundo ao redor, que faz com que todas as coisas tenham vida e se movam. Mas esse é assunto para outro tema. O tema de hoje é a manifestação do Espírito, de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Vamos ao nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Atos capítulo 4, verso 3. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Atos capítulo 4, verso 18. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 8. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, no capítulo 2, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. O contexto é claro. Os discípulos, após realizarem aquele milagre, continuaram a pregar a palavra com ousadia e foram chamados pelas autoridades da época para calarem-se, para não pregarem mais no nome de Jesus, para não fazerem mais esse alvoroço todo no meio da cidade.
Mas Pedro, como a gente leu, Pedro, tomado de poder e ousadia do Espírito Santo, ele disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, tomado de ousadia, falou: independentemente do que vão fazer conosco, se vão nos matar ou não, importa mais a gente continuar fazendo a missão, o ID que Jesus nos deu. Ali Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de poder e autoridade. Quantas vezes vemos líderes e homens que supostamente se dizem serem homens de Deus, quando vem a perseguição, quando vem a afronta, quando começam a ser cancelados nas redes sociais, eles voltam atrás naquilo que disseram, eles recuam, eles ficam com medo. Mas Pedro foi diferente, independentemente do que façam comigo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar defendendo esse evangelho, eu vou continuar fazendo o ID de Jesus Cristo, pois Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o Salvador de todos. Que Deus venha ter misericórdia de nós e nos capacitar para permanecermos firmes, enfrentando o sofrimento, independentemente do que aconteça, continuarmos firmes, continuarmos fazendo a vontade do Senhor. O segundo ponto: uma igreja perseverante, além de suportar o sofrimento, é uma igreja que não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, verso 19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abrirão mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Como eu disse, Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E o que nós estamos fazendo atualmente? Quantas vezes temos negado a nossa fé, temos negado os nossos princípios, nossos valores, simplesmente pela aceitação do homem, simplesmente para termos a aceitação no nosso ambiente de trabalho, simplesmente para termos a aceitação de todos os nossos colegas e amigos na rodinha lá no restaurante, a rodinha no ambiente de trabalho. Quantas vezes temos negado os nossos princípios cristãos, buscando a aceitação do mundo? Quantas vezes temos trazido para dentro da igreja princípios mundanos, valores mundanos, simplesmente porque queremos ser bem vistos, não queremos contrariar o mundo, não queremos contrariar as demais pessoas que não aceitam a nossa fé? Pedro foi enfático: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se vão gostar ou não, não importa, o que importa é eu estar obedecendo a Deus. Se vão gostar ou não, eu vou continuar pregando o evangelho. Se a comunidade LGBT vai me aceitar ou não, isso não importa. O que importa é eu continuar pregando o evangelho. Se a Bíblia me diz que homem nasce homem, mulher nasce mulher, eu vou continuar pregando isso, independentemente do que possa acontecer comigo, independentemente do que estão ensinando nas escolas, independentemente do que o mundo diz que é correto ou não. Eu devo me pautar pela Bíblia. Se a palavra de Deus é a minha regra de fé, eu não devo ser censurado por estar anunciando a minha fé. Ou será que no nosso país vamos ter a censura à liberdade religiosa agora? Porque a censura à liberdade de expressão no que diz respeito a entendimento político ou quaisquer outras coisas, isso tem. Agora, só falta agora começar a ter censura à minha liberdade religiosa, à minha liberdade de expressar a minha religião, de expressar a minha regra de fé. Isso é um absurdo. Que Deus venha ter misericórdia do nosso país. Mas uma igreja perseverante, que suporta o sofrimento, não negocia os seus valores, ela também está convicta da fé que ela tem. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos capítulo 4, verso 20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Atos capítulo 8, verso 6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras.
Pedro, ele estava convicto de que ele não apenas estava pregando sobre Cristo, ele foi uma testemunha ocular de todo o ministério de Jesus. Ele foi uma testemunha de tudo que Jesus realizou enquanto estava vivo na terra. E Pedro também foi testemunha dos milagres que Jesus operou após a sua partida aos céus. Jesus curou aquele paralítico na porta do Templo Formosa. E ali Pedro viu o poder de Deus sendo manifesto de tal maneira que todos ficaram maravilhados. Pedro não apenas ouviu, Pedro viu Deus realizando milagres. Pedro viu Deus realizando maravilhas no meio do povo. E Pedro pregou com convicção: eu não nego a minha fé. Eu vi Jesus ser morto, eu vi Jesus ser crucificado, eu vi Jesus ser ressuscitado, vi Jesus subir aos céus, e Jesus me deu uma ordem para pregar, e essa ordem deve ser obedecida. E eu, obedecendo essa ordem de Jesus, eu vi Deus operar milagres, eu vi Deus curar um paralítico. Então, vocês querem que eu negue isso tudo? Isso não é apenas falácia, é fato verídico que eu vi, que eu presenciei. E Pedro, ciente disso, tendo isso em mente, ele falou: eu não nego a minha fé, eu vou continuar obedecendo a Deus independentemente do que aconteça. Vou continuar obedecendo a Deus, porque eu não apenas ouvi uma história, eu vi Deus fazer milagres. Que Deus venha nos dar essa fé convicta, que Deus venha nos dar poder e autoridade para suportar o sofrimento, suportar todas as ameaças e continuar pregando o evangelho com poder, com ousadia, com graça. E isso tudo só teremos quando formos cheios do Espírito Santo. Que Deus possa derramar o seu poder e a sua unção e a sua glória sobre a vida de cada um, para que possamos ser cheios do poder de Deus, para anunciar a palavra de Deus com ousadia. Amém? Vamos seguir a sinopse desse tópico. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Ela permaneceu firme cumprindo o ID de Jesus. Tópico 2, vamos lá? Tópico 2, assim nos diz: uma igreja que ora com poder. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, do verso 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Não foi uma oração simples realizada por Pedro. Como eu disse no início deste vídeo, Pedro orou com um propósito específico: Senhor, está tendo perseguição, estamos sendo perseguidos, mas que o Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas, nos capacite para pregar a palavra com ousadia e com poder, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Pedro ainda diz que o Senhor continue operando milagres, continue curando os enfermos em nome de Jesus, para que o Santo Filho de Deus seja glorificado. Isso é orar com propósito. Não é uma oração vaga, não é uma oração simples que apenas eu estou pedindo a Deus algo para a minha própria glória. Não, aqui Pedro está pedindo com um propósito específico: continuar pregando a palavra com ousadia e para que o nome do Senhor fosse glorificado por meio deles. Que propósito sublime! Que todos nós possamos ter esse propósito em nossas orações. Propósito este que é glorificar o nome de Jesus Cristo através de nossas ações, de nossas obras, de nossas palavras, e ver Deus operar milagres através de nossas vidas. Vamos ao nosso segundo ponto. Uma igreja que ora com poder, além de orar com propósito, ora em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes, do capítulo 4, verso 24, vem do termo grego que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Uma igreja perseverante, que ora com propósito, ela deve orar também em unidade.
Jesus Cristo foi enfático: se concordarem na terra, será concordado lá nos céus. Se ligarem aqui na terra, será ligado nos céus. Isso trata de concordância. Quando pela palavra de 2 ou 3 testemunhas falarem algo, isso será ratificado. Então, que a igreja possa ter a sabedoria para orar, não apenas com propósito, mas em unidade, todos se reunindo unânimes, levantando a voz em clamor a Deus. A oração de um justo sequer, ela produz muitos efeitos. Imagine a oração de 10, 20 ou 30 justos, orando todos unânimes em um único propósito, pedindo a Deus algo específico. Deus manifesta o seu poder, Deus cura os enfermos, Deus nos dê graça para proclamar a tua palavra com ousadia. Imagine o que Deus pode fazer com 30, 40 justos orando com esse mesmo propósito. Se a oração de um único justo tem esse poder, imagine a oração de 30 ou mais justos, orando com propósito e unidade, todos pedindo a mesma coisa, todos querendo que Deus seja glorificado e que Deus manifeste o seu poder. Que a igreja atual venha entender os mistérios que Deus revela através da oração, principalmente a oração da unidade, quando a igreja se reúne todos num único lugar, clamando a Deus. Deus manifestou o seu Espírito em Atos capítulo 2, derramando no dia de Pentecostes toda aquela unção, porque a igreja estava todos reunidos em oração. Que Deus venha ter misericórdia da nossa igreja para continuarmos a seguir esse exemplo da igreja de Jerusalém. E outro ponto é que a igreja ora fundamentada na palavra de Deus. Esse é um ponto bem específico. Ao orarem, os crentes citaram os Salmos capítulo 2, verso 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando estamos orando e estamos fundamentando os nossos pedidos na palavra de Deus, ele vela para que essa resposta que nós estamos pedindo seja garantida através da palavra dele. Oramos a Deus, pedindo a Deus para curar os enfermos. E falamos: Senhor, a oração de um justo pode curar o enfermo. Senhor, a tua palavra diz que se orarmos e crendo receberemos, Deus vai nos conceder este pedido mediante o seu propósito. Lógico, Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações, mas quando fundamentamos na palavra, Deus vela para cumprir. Porque a palavra de Deus, uma vez que ela foi dita, uma vez que ela foi proferida, uma vez que ela está escrita lá no cânon que nós seguimos, uma vez que Deus disse que faria, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Uma vez que Deus anunciou pela sua palavra de que Ele iria suprir as nossas necessidades, você pode ter certeza que Deus vai. Se Deus disse que nós buscássemos o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, você pode orar pedindo a Deus: Deus, acrescente as demais coisas que eu tenho necessidade. Porque desde que você esteja cumprindo este requisito, que é buscar a Deus e a sua justiça primeiramente, você pode ter certeza, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então que a igreja venha aprender a orar fundamentando as suas orações na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra, uma vez dita, Deus vela para cumpri-la. Então que Deus venha ter misericórdia de nós, para aprendermos a orar com ousadia, com poder, em orar com propósito, orar pedindo a Deus a unidade da igreja e orar crendo que através da palavra de Deus, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E a sinopse desse tópico é: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. A oração foi a base, a oração é a base e a oração continuará sendo a base da igreja. Uma igreja que não ora, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não ora está fadada a ser destruída, a ir a ruínas. Uma igreja que não ora não tem poder. Uma igreja que não ora não tem curas, não tem milagres. Uma igreja que não ora não consegue expulsar os demônios que atormentam a vida das pessoas que a visitam.
Uma igreja que não ora, não tem autoridade para anunciar o evangelho. Uma igreja que não ora, não consegue proclamar a palavra de Deus, de maneira que as pessoas do mundo venham a se converter ouvindo esta pregação, ouvindo essa mensagem maravilhosa do evangelho. Por isso a igreja precisa orar, a igreja precisa ter vida de oração. Vamos ao terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro ponto, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças, verso 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. A igreja precisa de ousadia para enfrentar a oposição. E a igreja só vai conseguir essa ousadia por meio de oração. E a oposição é certo que ela virá. O dia mau virá. A oposição virá, isso é certo. Tão claro como a luz do sol que raia ao amanhecer, a perseguição virá. A oposição virá. Basta começarmos a anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar a volta de Cristo, para começarmos a sofrer perseguições. Começarmos a ter oposição das pessoas mundanas, oposição daqueles que estão dentro da igreja, mas que não compreendem as coisas espirituais, ainda são carnais. Vai ter oposição. E precisamos estar preparados para quando vier este dia mau. E para isso precisamos de oração. Pedro foi muito enfático na sua oração. Pedro disse: Senhor Jesus, o Senhor está vendo que está tendo ameaças. O Senhor está vendo que estão nos perseguindo porque estamos pregando a tua palavra. Eu curei aquele paralítico, não foi porque eu quis, foi porque o Senhor me usou para curar aquele paralítico. E agora estão nos perseguindo, mandando a gente calar a boca, mandando a gente parar de pregar. E Pedro foi enfático quando ele disse: Senhor, estão nos perseguindo. Mas eu peço para o Senhor que o Senhor nos dê ousadia para continuar pregando, nos dê ousadia para continuar anunciando o teu evangelho, e que o Senhor continue curando, continue operando maravilhas. Então Pedro tinha ciência de que aquela perseguição que estavam sofrendo era simplesmente porque estavam obedecendo ao ID de Jesus. E essa obediência de Pedro fez com que ele continuasse mais firme ainda, pedindo a Deus graça para suportar o dia mau, para suportar a perseguição. O apóstolo Paulo também sabia dessa realidade, que assim que ele começasse a pregar a palavra, iria ser perseguido. Paulo tinha essa visão. Quando ele foi preso, juntamente com Silas, ele não ficou questionando a Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que fôssemos presos? Não, o que ele fez? Se reuniu com Silas e falou: olha, enquanto um ora, o outro canta. E começaram a orar e a cantar louvores. E Deus manifestou o seu poder. Pedro, na prisão, no capítulo 12 de Atos, deve ter se recordado dessa oração onde ele disse: Senhor, nos conceda a ousadia para continuarmos pregando. E ali, Deus, de maneira maravilhosa, retirou Pedro daquela cadeia. Porque Pedro não ficou com medo da perseguição. Pedro não ficou encurralado, achando que é melhor a gente parar de pregar, senão vão nos prender. Melhor a gente ficar quieto então, porque senão eles vão nos prender, vão nos matar. Quantos hoje estão deixando de pregar porque tem medo de ser cancelado nas redes sociais? Quantos têm deixado de pregar porque tem medo de não receber mais convites para pregar nos Gideões? Tem medo de não receber convites para pregar mais nas igrejas, dos congressos? Quantos estão deixando de falar sobre o pecado, sobre a homossexualidade, sobre a bebedeira, sobre a prostituição, sobre a pornografia, justamente porque tem medo de serem cancelados, tem medo de não serem mais convidados para pregar a palavra? Pedro não tinha esse medo. Pedro tinha ousadia e falou: Senhor, importa-me mais obedecer a ti do que aos homens. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Que Deus venha ter misericórdia de nós, porque possamos ter essa mente de Pedro, ter essa mente de ousadia, de convicção de que a minha fé deve ser firmada em Deus e a minha pregação deve agradar a Deus. Independentemente se o homem vai gostar ou não, quem tem que gostar é Deus, porque foi Deus que me mandou, foi Deus quem deu a ordem. Mas vamos seguir ao segundo ponto, para já encerrarmos rapidamente.
ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 31. No ensino de Lucas, como em Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12 e Efésios capítulo 5, verso 18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Paulo foi muito enfático. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela tinha ciência de que ela não deveria se ater com coisas banais, coisas mundanas, coisas que tiravam o foco da pregação do evangelho, coisas que tiravam o foco do ide de Jesus. E eles permaneciam unânimes, orando, buscando a Deus. E Deus sempre respondia às suas orações, lhes enchendo com o Espírito Santo. Quando, em Atos capítulo 2, todos estavam reunidos, Deus os encheu com o Espírito Santo. Atos capítulo 4, quando estão reunidos, orando, unânimes, Deus responde à oração, onde nessa resposta todos foram cheios do Espírito Santo. E todos sendo cheios do Espírito Santo começaram a sair pregando, proclamando a palavra de Deus, e Deus curando, operando milagres e maravilhas. Que Deus venha encher a igreja atual, que Deus venha derramar o seu Espírito, trazer um grande avivamento a esta igreja e capacitar com os dons espirituais para que esta igreja possa anunciar o Evangelho de Jesus com eficácia, porque os dons espirituais foram dados aos homens para produzir eficácia na proclamação do Evangelho. Jesus disse que indo pregar, iriam receber poder para curar enfermos, para expulsar demônios, e isso acontece mediante a operação do Espírito Santo. E essa operação do Espírito Santo se dá através dos dons espirituais, listados por Paulo na sua carta aos Coríntios. Ao dom da operação de maravilhas, o dom de falar em outras línguas, o dom de interpretar, o dom do discernimento, o dom de prodígios, o dom de curar, dom de profecia. Que Deus venha derramar o seu Espírito e encher a igreja com esses dons. Seguindo, terceiro ponto, a ousadia na exposição da palavra. Os dons são muito importantes, mas também não devem ser o centro das atenções, pois a exposição da palavra de Deus deve ser o centro. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo 3, verso 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, capacitado com os dons espirituais, o cristão ele deve ter ciência de que ele deve usar estes dons para expor a palavra de Deus com ousadia. O problema é que hoje em dia temos visto as pessoas utilizarem os dons espirituais que Deus concede para proveito próprio, para conseguir arrecadar dinheiro, fundos para os seus luxos. Temos visto as pessoas utilizarem os dons que Deus lhes concede para promover o seu autocrescimento, mas em vez disso esquecem de anunciar a palavra de Deus com ousadia, anunciar a palavra de Deus conforme foi nos dada pela palavra, pela Bíblia. Temos visto as pessoas apenas proferirem discursos metafóricos, discursos de autoengajamento, discursos de autopromoção para fazer com que o próprio nome deles seja engrandecido entre os homens. E esquece que o único nome que deve ser engrandecido é o nome de Cristo. A única palavra que deve ser pregada é a palavra de Cristo, a palavra que enaltece a Cristo, que glorifica a Cristo. Mas a igreja atual tem se esquecido disso, tem pregado tudo, menos a palavra de Deus, tem usado os dons espirituais para tudo, menos para anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Há quem diga que nós estamos pregando o Evangelho, mas que Evangelho é esse que está sendo pregado? Será que é o Evangelho verdadeiro pregado por Cristo? Ou será que é um outro evangelho, conforme disse Paulo, que mesmo que se um anjo vier pregar um outro evangelho, que devemos considerá-lo anátema?
problema é que hoje estamos considerando tudo que está sendo pregado como sendo o evangelho. Esse tem sido um dos maiores erros da nossa igreja atual. A sinopse desse terceiro ponto nos diz: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Que Deus venha ter misericórdia de nós para termos essa mesma ousadia. Vamos à conclusão para encerrarmos esta lição. Nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Como foi dito na lição de hoje, a igreja necessita de oração para ela ser cheia do Espírito Santo. E ela precisa ser cheia do Espírito Santo porque vai vir provações, vai vir perseguições, vai vir oposição. E a igreja precisa estar bem alicerçada na palavra de Deus, precisa ser cheia do Espírito para conseguir suportar toda a investida do inimigo, para continuar pregando a palavra de Deus com ousadia, para não temer diante da oposição do inimigo. A igreja precisa orar, precisa ser cheia do Espírito Santo, precisa ser capacitada com os dons espirituais e precisa ter foco na pregação do Evangelho. Os próprios apóstolos disseram: não convém que nós nos atenhamos às demais coisas, que não deixam de ser importantes, mas que nós venhamos a focar principalmente na oração e na pregação da palavra. Esse foi o foco dos apóstolos e esse deve ser o nosso foco atual: perseverar na oração e na proclamação da palavra de Deus com ousadia, poder e autoridade. Que Deus venha ter misericórdia de nós para nos conceder a graça para vivermos este exemplo que nos foi dado pela igreja de Jerusalém. A lição número 5, a próxima lição que iremos tratar, vai falar sobre uma igreja cheia de amor. Será que realmente amamos? Veremos na próxima lição. Não perca o próximo vídeo. Já lembro que ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos, para que você não venha perder essa próxima lição. E se essa palavra te ajudou, não se esqueça de contribuir com este canal para fortalecer esta comunidade. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para alguém que necessita ouvir essa palavra de Deus em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço.